Marítimo na TSF, boa tarde. Ainda a celebrar o Dia do Pai do passado domingo, temos como convidados pai e filho. O pai é jogador do Maior das Ilhas e o filho atual atleta dos Sub-23 do nosso clube. O pai é o António Martinho Sousa Correia, o filho é o José Afonso Freitas Correia, joga no Marítimo há 12 anos de Leão Verde Rubro ao peito. Dia do Pai que aconteceu no domingo passado, ainda que para a Igreja seja celebrado ontem, já que domingo passado vivemos um tempo de Quaresma, por isso o dia de São José, dia do Pai, passou para ontem, segunda-feira. Conosco o Martinho, é assim que ele é conhecido, Martinho Correia, que jogou no Marítimo há muitos anos e que jogou ao lado de grandes jogadores. Começo pelo pai. Martinho, o futebol hoje está muito diferente do futebol do seu tempo. Antes de mais, bom dia. Terei que dizer que naturalmente, e na minha ótica, acho que sim. Sou mais adepto de um outro tipo de futebol, embora compreenda que os tempos mudaram, e tenho, de certo modo, alguma saudade de que o futebol seja mais espetáculo, menos mecanizado, mais criativo. E, sinceramente, é nisso que eu acho que reside esta diferença de conceito que eu tenho em relação ao futebol atual. Eu olho para a sua ficha, para o seu cadastro, tem muitos jogos enquanto veterano do clube, mas chegou ao Marítimo em 1968, jogou ao lado de grandes jogadores também da história do nosso clube, como o Ângelo, provavelmente o Calixto, o Noémio, o Tininho, grandes jogadores do Marítimo. Esses jogadores hoje jogariam na nossa equipa principal? Eu não tenho a menor dúvida, embora com todo o respeito pelos jogadores que fazem parte do atual plantel, de que esses jogadores, e não só, portanto, uma parte significativa dos jogadores da minha geração, com quem joguei, repito, teriam todas as hipóteses, mas todas, não tenho a menor dúvida, de fazerem parte deste plantel, e mais, não creio que estivéssemos a passar por esta situação. A partir de uma coisa, o futebol era diferente porquê? Porquê que o futebol era diferente dessa altura dos jogadores de hoje? A bola ia mais para a frente? Porquê que era diferente? Eram mais fortes fisicamente? Não, eu penso que a diferença reside, na minha opinião, repito mais uma vez, reside mais, e tem que ver também com as épocas, com toda a evolução social. Portanto, digamos que hoje, para se falar com alguém que esteja a 100 ou 200 km, não precisamos escrever uma carta, temos toda a mão, a velocidade e o tempo também de chegar ao desporto. Eu penso que realmente hoje joga-se muito mais depressa, sem dúvida. No nosso tempo, penso que o conceito seria mais, a preocupação incidia muito mais em querer jogar bem, independentemente de o fazer depressa. E nós tínhamos, por exemplo, como base desse futebol, portanto, que perspectivava jogar bem e bonito, o futebol brasileiro, que era realmente um futebol espetacular. Julgo que reside basicamente aí a grande diferença, não é? Muito bem, temos também o filho do Martinho, o José Afonso Freitas Correia, que é nosso jogador do Sub-23. Não viveste o tempo que o teu pai jogava, onde o futebol é diferente, mas a verdade é que também é jogador do Marítimo. Diz-me uma coisa, tu e o teu pai sempre falaram muito de futebol? Muito. Falamos de futebol a toda a hora. E, aliás, temos várias vezes estas discussões sobre o futebol antigo e o futebol mais recente, que eu digo que é melhor, e ele diz que não é tão bem jogado, que é só mais rápido e mais forte. Mas pronto, nós nunca chegamos a um consenso, porque ele diz sempre que o futebol antigo é o melhor. E que os jogadores antigos jogavam hoje e não sei o quê, e eu digo que não, mas pronto. Tens a noção que este tempo que o teu pai se iniciou a jogar aqui no Juvenis do Marítimo, no dia 17 de novembro de 1968, na categoria de Juvenis, era um tempo difícil, campos de terra, sim, era tudo mais complicado, tudo mais difícil, a vida das pessoas era muito mais difícil que esta vida que tu hoje tens. Sim, tenho noção.
Não tenho noção porque nunca passei por isso, mas tenho noção pelo que ele me conta, que desses campos de terra, das dificuldades não só dentro de campo como fora dele, não só também no meio do desporto, como no meio familiar e outras questões, que eram tempos muito mais complicados, pronto, o meu pai também tem 6 irmãos, não é? 5? São 9. 9, pronto. E eram muitas bocas para alimentar e os tempos eram difíceis e pronto, acho que dentro de campo isso era o menor dos problemas. Já ouviste do teu pai esta expressão? Se fosse no meu tempo aqui era, muitas vezes. Pá, às vezes, como o meu pai também tem... Pronto, como ele também foi jogador e jogou no Marítimo, às vezes também tem uma... Como é que costumo dizer às vezes? Que ele é um pedaço saudosista. Que é como eu disse, ele diz que... Ele defende muito os jogadores que jogaram no tempo dele. Claro. E não só, até jogadores que jogaram há 20, 30 anos, ele diz que... Ele gostava muito mais de ver o jogo nessa altura. Ele diz que hoje... Pá, ele não lhe cativa muito o jogo. Não lhe cativa muito. Eu às vezes chamo para ele vir comigo ver o jogo, mas às vezes ele... Pronto, não vem. Vamos outra vez falar com o Martinho. Martinho, o Marítimo hoje não vive uma situação fácil na nossa equipa principal, as coisas estão muito difíceis para o nosso clube e isto dá pena aos adeptos do Marítimo em geral, mas também há aqueles que vestiram a nossa camisola e que gostam do clube. Como é que tem visto esta situação do nosso clube? Tem sido bastante difícil, não é? Eu pego numa frase que o Afonso acabou de dizer aí. Eu até tenho dificuldade em ver os jogos ao vivo, porque, pronto, terei que confessar que do ponto de vista, da minha calma em ver determinadas situações, eu não suporto e normalmente vou-me embora. Isto não é dizer que no meu tempo as coisas eram perfeitas, não é nada disso, mas a situação custa imenso. Não é? E custa tanto mais que, lembrando o último espetáculo e a atitude de pessoas de uma região que deveriam defender o seu espaço, independentemente de serem do Clube A, B ou C, porque acho que este tipo de bairrismo, esta defesa do que é nosso, provavelmente também se transmitiria mais aos atletas e os responsabilidades, dava-lhe mais responsabilidade. Não é? Agora, apesar de tudo, tenho sempre uma tênue esperança, mas tenho, de que se consiga ultrapassar esta situação. Na urgência no futuro, que eu espero próximo, o clube tenha a capacidade de rever N situações, que não preciso aqui citar, para que não voltamos a passar por esta aflição. Não é? Afonso, a situação do Marítimo na equipa principal não é fácil, todos nós estamos a viver este problema do nosso clube e que vai contagiando a nossa massa associativa e a Madeira em geral. É hora também de estarmos todos juntos para conseguirmos o objetivo. Sim, obviamente que essa situação não só afeta a equipa principal, como também afeta as equipas de formação, nomeadamente o Sub-23 e a equipa B. Não é fácil nós vivermos num ambiente conturbado no clube, mas eu acho sinceramente que o Marítimo vai conseguir sair desta situação e que nós vamos nos conseguir manter na Primeira Liga. Estamos a viver ainda o tempo dos festejos do Dia do Pai. Como é que é ser jogador e ter um pai que foi jogador? Há mais responsabilidade? Ele tem sempre coisas para dizer. Desde o teu início ele dizia-te faz assim, faz assado, é por aqui, não é por ali. Como é que era? Não, o meu pai nunca me pressionou. Eu vejo que ele sempre te acompanhou. Sim, sempre me acompanhou, sempre me vi jogar. Quando tem a oportunidade vai sempre me ver jogar. Mas nunca houve qualquer tipo de pressão adicional pelo meu pai ter sido jogador. Mas sempre te incentivou? Sim. O teu pai é uma referência para ti? Sim, sem dúvida. Martinho, quando via o seu filho a jogar, o que é que sentia? Ficava nervoso? Ficava feliz e dizia aos outros, é o meu filho que está a jogar? Não, eu sou um pedaço, como ele disse, e a verdade, um pedaço comedido.
a sensação que eu tenho algumas das vezes quando o vejo jogar era, sou impelido de uma vontade que prometo saltava lá para dentro. Também gostava de participar. Relativamente a uma questão que lhe foi posta, eu, pronto, incentivo-se aí, incentivei, eu continuo a incentivar, mas tenho mais uma visão crítica de algum erro que se comete, não é? Do que propriamente criticar por criticar ou exigir coisas perfeitamente malucas, não é? Porque às vezes os pais querem que os filhos sejam super e em vez de partirem de uma base de humildade e então chegar lá em cima primeiro de próprio. Tem sido ao longo dos anos esta a minha atitude e penso que vou continuar a ser assim, igual a mim mesmo. Martinho, veio para o Marítimo em 68. Lembra-se o porquê de vir jogar para o Marítimo? Como é que foi? Quem é que lhe trouxe para cá? Pediu para vir para cá? Curiosamente, é uma história interessante, não é? Eu, quando vim para o Marítimo, podia ter ido para o Nacional, podia ter ido para a União nessa altura. Se bem que eu nasci onde nasceu o clube, não é? Nasci na Rua de Santa Maria, foi ali que me formei, me fiz jogador no Almirante Reis. Mas o curioso, sempre foi do Marítimo, mas o curioso da história é que quem me traz para o Marítimo é o meu tio, António Correia, que não tendo sido jogador do Marítimo, fez parte da equipa que fez a digressão à África. Era jogador do Sporting da Madeira e na altura o Marítimo pediu que ele fizesse parte dessa digressão e fui. Tanto mais porque o meu pai não sabia ler nem escrever e quem assumiu essa tarefa foi esse meu tio, o António Correia. Foi assim que cheguei ao Marítimo. Foram tantos anos a servir o Marítimo, em momentos difíceis da história do Marítimo, já aqui o falamos, a que jogou ao lado de grandes jogadores e também viveu esta ida do Marítimo para os nacionais de futebol, que foi uma luta do nosso clube. Eu recordo que, curiosamente, era o atleta mais novo do grupo que em 72, 73 participa na Liguilha. Sou o atleta mais novo do plantel do clube. Portanto, a partir daí passei a viver essa situação e mantive-me no clube até o primeiro ano, salvo erro, ou o segundo ano. Dos nacionais. Dos nacionais, já na segunda divisão. Já na segunda divisão. Vamos voltar ao filho, que é o José Afonso Freitas Correia, conhecido por Afonso Correia. Lembras-te do primeiro dia do Marítimo, primeiro dia que jogaste pelo Marítimo? Estamos a falar do dia 29 de outubro de 2011, pelos infantis D, como avançado. Lembras-te? Não tenho memória, não tenho memória. Mas posso dizer que na segunda vez que jogaste, que foi no dia 5 de novembro de 2011, marcaste 2 golos frente ao Camacha B. Também não te lembras? Não. Já lá vai tanto tempo. Já tem muitos anos. Como é que tem sido, Afonso, o teu percurso no Marítimo? Tem sido... Eu acho que tem sido um percurso positivo. Já estou cá há 12 anos, como já referi, vim para cá muito novo e passei por todos os escalões de formação. Alguns títulos também? Alguns títulos, não tantos como eu queria. Claro. E agora estou no futebol profissional e espero continuar a subir. Sonhas um dia jogar na equipa principal do Marítimo, nos Barreiros ou noutro campo qualquer do país? Sim. Era o objetivo principal a ser atingido? Sim, eu acho que já tive com esse objetivo assim mais vincado na minha cabeça. Só que hoje em dia prefiro viver um dia de cada vez, treinar bem todos os dias, fazer as coisas direitas e o que tiver que acontecer, há de acontecer. Quem é o Afonso, para além do mundo do futebol? O que é que gostas de fazer? O que é que gosto de fazer? Ler? Não leio muito, também não jogo. Vejo muito futebol mesmo fora do Marítimo, vejo muito futebol em casa. Gosto de Alguma liga em especial? Gosto bastante de ver a liga inglesa. Porquê? Futebol rápido, bem jogado,
é um espetáculo, sem dúvida. A nossa liga está muito longe da performance da liga inglesa. Sim, está a léguas, em tudo. Na mentalidade dos adeptos, na forma como o jogo decorre, nas equipas de arbitragem. Todo o contexto da liga inglesa é completamente superior ao do nosso campeonato. Muito bem. Martinho, há pouco eu perguntava ao seu filho se você era uma referência para ele, e ele, claro, obviamente disse que sim. Ser pai também é algo de maravilhoso. Ser pai do Afonso é algo de extraordinário, certo? Sim, naturalmente. Não é? Ele é um de 4 filhos que eu tenho e a minha relação com os meus filhos sempre foi de proximidade, sempre foi presente, digamos, nunca fui ausente. Nesse aspecto, pronto, não posso dizer que sou o pai perfeito, mas sinto que percentualmente e de uma forma positiva acho que tentei fazer o melhor e penso que tenho feito. Não é? Martinho, gostava de ver o seu filho um dia a vestir a camisola da equipa principal do Marítimo? Já tive a oportunidade de lhe dizer que isso era o meu grande sonho, não é? Porque eu tenho a consciência que, por razões que não importa se quer aqui dissecar, não é? Podia ter dado muito mais ao clube, não é? Podia ter dado aí mais anos. Infelizmente, por razões alheias à minha vontade, isso não foi possível. Gostaria que, pelo contrário, em relação àquilo que se passou comigo, que ele pudesse ter a oportunidade de vestir a camisola do clube que eu gosto, e penso que ele também, que é o nosso clube, não é? E que fosse feliz. Martinho, já falamos da situação do Marítimo, que não é uma situação boa, mas eu gostava de ouvir do Martinho, de uma pessoa que tem estes jogos todos no Marítimo, uma pessoa que se preocupa com a instituição, que trouxe o seu filho para jogar futebol do Marítimo, que é uma pessoa construtiva em prol do nosso clube Sport Marítimo, é uma altura dos sócios do Marítimo de estarmos todos juntos para que o Marítimo consiga o objetivo de ficar na Primeira Liga. Naturalmente, só que eu acho que não é esta altura. Acho que isso é uma questão que deve ser uma questão de princípio, agora nos maus momentos e nos bons momentos, não é uma questão de circunstância, não é? Hoje, pela circunstância, quanto muito apela que se faça isso, não é? Agora é uma questão que se deve manter, não é? Porque eu entendo o Marítimo, a participação neste evento, independentemente do futebol ou noutra qualquer modalidade, como um clube de uma região. E atenção, nós estamos numa ilha, não fazemos parte física do continente português. Portanto, isto para mim é mais do que um clube, é uma questão de identidade. E por isso é que eu acho que se deve tentar projetar as coisas no sentido de que, este é o nosso espaço. Quanto maior nós formos, mais respeitados seremos. E isso para nós terá que ser naturalmente um motivo de orgulho. Muito bem, obrigado Afonso, obrigado também ao Martinho Correia. Programa alusivo ao Dia do Pai. Abraço a todos os pais, em especial aos pais do Clube Sport Marítimo. Por ti Marítimo e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.